nosso grande Deus, que habitas nas alturas dos céus, mas que de uma forma maravilhosa e incompreensível Tu podes estar entre nós também através do Teu Santo Espírito. A Ti, Senhor, nós louvamos, a Ti nós agradecemos o fato de podermos nos encontrar em tão boas condições na Tua casa. Mas, acima de tudo, Senhor, também pedimos que por meio deste Espírito que se faz presente entre nós, possamos, bom Pai, ter a Tua voz a falar-nos ao coração. Que qualquer um de nós que aqui se encontra, Senhor, possa desbloquear o seu coração de forma a que sejas Tu, Senhor, a dirigir-nos a Tua palavra e a influenciar-nos com os Teus pensamentos e com a Tua vontade. Te peço e agradeço, Senhor, isto tudo humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Bom dia à Igreja também do Porto Santo e todos aqueles que estão a nos acompanhar através da internet. Desejo um feliz sábado e vamos louvar ao Senhor com o número 31. 31. Agradecer a todos os irmãos, ajoelharmos para orarmos ao Senhor. Senhor, nosso bom Deus e nosso bom Pai,
Tu, Senhor, do teu tempo de graça, Senhor, contemplas os teus filhos aqui reunidos. Te pedimos, ó Pai, que derrames o teu Espírito sobre cada um de nós e que esta manhã, Senhor, nós possamos sentir a tua presença no nosso coração, Senhor. Ó Pai, a nossa oração, Senhor, vai em especial para o pregador desta manhã. Tu possas, ó Deus, ajudá-lo, abençoá-lo, para que nós, como ouvintes, ó Pai, possamos ouvir da tua parte, Senhor, a mensagem que ele preparou para nos dar a cada um de nós. E que esse alimento espiritual, Senhor, que possa, Senhor, fazer bem à nossa saúde espiritual, possa nos curar das nossas enfermidades e possamos assim, Senhor, viver uma vida mais reta, uma vida, Senhor, conforme tu requeres de cada um de nós. Ampara-nos, Senhor, protege-nos. Como acabamos de cantar, Senhor, esse sublime amor, Senhor, que nós um dia possamos desfrutar na pátria celestial. E aqui nesta terra, Senhor, também, que ela possa, Senhor, ser desfrutada nos nossos corações. Que nós nos possamos amar uns aos outros de tal maneira, Senhor, que quando tu vieres, nós possamos ser achados do número dos escolhidos. Ampara-nos e guarda-nos, se conosco. Em nome de Jesus te peço estas bênçãos. Amém. Bom dia a todos, bom dia igreja. Está na hora de levantar os dízimos e as ofertas, começando primeiro pelas crianças. Vou orar. Pai Celestial que habitas nos céus, Senhor, muito obrigado por nos estar aqui todos reunidos em louvor e oração. Senhor, abençoa estes dízimos, estas ofertas que possam ir ao lugar de destino. Senhor, abençoa os dízimos e ofertas. É tudo o que peço em nome do Filho amado Jesus. Amém.
Ainda não me conseguiram convencer que eu não estou num jardim. Pois olha, eu só tenho flores lá atrás, que são os sapatinhos. Tenho aqui à frente umas margaridas lindas. Estou na terra das flores. E tenho um buquê enorme aqui à minha frente. Lindos, mais crescidos do que a última vez que eu vos encontrei. Muito bem. Estão bem dispostos? O sábado está a correr bem? Muito bem. Da última vez que eu cá estive, falei do maior livro de histórias que nós temos, que nós conhecemos, que é a Bíblia. Dentro da Bíblia tem muitas histórias, umas grandes, outras pequeninas, mas toda ela é uma grande história. Ela tem um começo e tem um fim. Ela começa com um evento muito, muito lindo, que é a criação. E ela vai terminar com a reunião de todos com Jesus. Como é que tudo começou? Eu trouxe aqui umas coisas para vos fazer... Sabem que as mensagens entradas pelos olhos ficam mais gravadas mais facilmente do que aquelas que se ouvem só. Ora, tudo começou porque Deus foi buscar um montinho de barro e dele ele fez o Adão. Uma coisinha assim mais um bocadinho maior que esta, porque Adão tinha 4 metros e tal. Tinha que ser uma coisa maior. Mas era mais ou menos isto, só para vocês verem. Uma pedrinha de barro, um montinho de barro. Ela agora está em pedra, porque senão estaria mole, não é? E depois de fazer Adão, o que é que ele criou? Criou a Eva. De onde é que ele tirou a Eva? De onde? Não, eu acho que ele tirou das costas. Não foi das costas. Sabem porquê que não foi das costas? Porque se fosse, a Eva estava lá atrás de Adão. Não foi da frente, não foi do peito, pois não, porque senão a Eva estaria à frente de Adão. Foi do lado, com uma ideia que só Deus podia ter esta ideia. Para a Eva estar sempre ao lado de Adão, mãozinha dada, caminhando juntos. O propósito era que ela fosse companheira de Adão, para que Adão não estivesse sozinho. E há coisa mais linda na vida, que é ter um companheiro, ter uma companheira, caminhar juntos de mãozinha dada. Vocês já experimentaram isso com o papai e a mamã, com os manos, com os amiguinhos, as amiguinhas, não foi? E é muito bom, não é? Pois foi por isso que Deus criou a Eva para o Adão, ok? Só que depois aconteceu uma coisa muito triste, muito, muito mesmo. O que foi que aconteceu? Mandava os outros anjos. O anjo mau... Ele transformou-se em Satanás. Não, é numa serpente muito linda, não foi? Tentou convencer e convenceu a Eva. E a Eva desobedeceu a uma ordem de Deus, não foi? E o que é que aconteceu? Já conheces, querido? Pois como é que eles ficaram? Escuros. O pecado escureceu. Eles ficaram opacos, tristes, muito, muito negros, porque o pecado faz isto. Transforma aquela cor de barro nesta cor escura, muito feia, muito, muito cheia de defeitos. Muitos, muitos defeitos. Quais? Como quais? Aquele que deu origem disto ter aparecido, disto ter acontecido, que é a inveja, o ciúme, mais, coisas mais ruins. O ódio, o orgulho, o querer cobiçar, o querer o que é dos outros. Ele queria a posição de Deus. Roubar. Não se deve fazer isso. Tirar a vida. Não se deve fazer isso. Isso são defeitos que escurecem a nossa vida, toda a nossa aparência. Nós não conseguimos passar, senão esta imagem negra, opaca, feia, triste. Ninguém, eu não quero ser como esta pedra. Ninguém quer ser como esta pedra. Uma pedra vulgar, cheia de defeitos, que afasta todo mundo. Ninguém quer, pois não? Então, Jesus veio, fez um grande sacrifício, mas valeu a pena. Nós devemos a Jesus esse grande sacrifício que ele fez, porque foi por ele que nós
tivemos a oportunidade de voltar ao paraíso, de onde estivemos, onde estávamos muito bem. Se não fosse o pecado ter entrado, nós estávamos lá. Agora, para voltar lá, ele teve que dar a sua vida por nós. E ele ensina-nos a fazer a caminhada nesta vida, fazer polindo aquela pedra. Eu tenho que polir. E se eu todos os dias polir, tirar as arestas, os defeitos, as coisas ruins, ela vai ficar assim. Assim, como um diamante. Linda, brilhante. E vocês sabem que brilho é este? É o brilho de Jesus. Ele passa este brilho na minha vida. Se ele tiver encher o meu coração, eu vou passar este brilho em todos os lugares onde eu estou. Na escolinha, em casa, com os amigos, na igreja. Percebem? E é com esse brilho que eu vou atrair mais pessoas para vir até Jesus. Vir conhecer Jesus e um dia estar com Ele também, lá no céu com Ele. Sabem que quando Jesus veio aqui a esta terra, aqui diz, a Bíblia está dividida em 2 grandes grupos, o velho e o novo, não é? O velho apontava para a vinda de Jesus e o novo já começou a relatar a vida de Jesus nesta terra. Quando ele morreu, depois ressuscitou. E duas coisas muito importantes que ele fez quando ressuscitou? Foi acalmar os seus discípulos, despediu-se deles e deixou uma promessa. Vocês sabem qual foi a promessa que ele deixou? Houve um anjo que disse, porque estão olhando para o céu, da mesma maneira que viram Jesus subir, vão vê-lo voltar da... Muito bem, muito bem. Então, ele passou 33 anos e meio aqui conosco. Deixou a sua casa, deixou a sua família, deixou o seu pai, a sua terra, deixou tudo. E veio cá para baixo viver connosco, para mostrar que nós não estamos sozinhos. Ele passou pela mesma vida, passou aqui pela terra. E deixou-nos muitas ideias aqui, muitas formas de viver. E deixou-nos muitas lições para nós conseguirmos chegar a este polimento, a este brilho. Tirar cada faceta destas é um defeito meu que eu vou tirando, vou limando e vou deixando o brilho lá estar. Porque ela, antes de ter brilho, ela era opaca, ela era tosca, era bruta. Mas depois vou polindo até que ela fica assim. Agora, ele deixou-nos uma grande promessa. A promessa era de que iria preparar um lugar para depois, assim como ele veio aqui passar uma temporada connosco, agora ele convida-nos a ir passar uma grande temporada com ele. Só que não é 33 anos, é a vida eterna. É sempre, todos os dias. Só que, como em todas as histórias, há um final. Mas nesta história, quem põe o final somos nós. Eu é que vou decidir se eu quero continuar a ser esta pedra bruta, escura, triste, feia, cheia de defeitos, ou se eu quero ser este diamante, esta pedra preciosa. Só esta é que pode ir viver com Jesus. Esta não pode, esta vai ficar à porta da Nova Jerusalém, aquela cidade que ele foi preparar para nos receber. Esta não entra. Esta vai ficar à porta, triste, chorando, porque está vendo os outros entrando. Ela vai ficar ali, não pode passar, porque esta já não vai mais entrar lá dentro. Deus não vai permitir. Pois, querido, nem nesses esta consegue entrar, meu amor. Agora, há uma coisa que ele disse, só temos que fazer é aceitar Jesus, aceitar o sacrifício que ele fez por nós e ter um passaporte como este. Todos vamos ter um passaporte com a nossa foto, o nosso nome, tudo direitinho. Um número, o nosso, isto é daqui de andar nos países, aqui na terra. Tem que ter um número. Se eu me portar mal, eu quando passo pela máquina, ele acusa. Aquela senhora portou-se mal. Se eu passo pela polícia federal, e o que é que ele diz? Não, você não pode entrar no nosso país. Já temos aqui que chega. Né? Não pode. Tem que ficar, tem que voltar para trás. Porque todos que se portam mal, fica tudo anotado aqui neste número. Só que no passaporte que nós vamos ter para entrar no céu, na Nova Jerusalém,
é outro passaporte. É o caráter. É o caráter. E o que é que diz lá no sítio onde está um número, o que é que diz? Salvo por Jesus. Não é? Só com isso é que eu posso entrar. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que nos aperfeiçoar. Temos que ficar bonzinhos, ser obedientes ao papai e à mamã, ser obedientes à professora na escola, ser amiguinhos dos coleguinhas, não fazer brigas, não amoar, não se zangar, não se vingar, nada dessas coisas, porque isso não entra no céu. E nós queremos estar todos no céu? Nós queremos ser assim, um diamante? Então vamos fazer tudo. Tudo. Vale a pena, meus queridos. Eu garanto que vale a pena vocês investirem neste diamante. Ok? Que é para um dia terem o grande privilégio de viver com Jesus eternamente, sem mais problemas, sem doenças, sem zangas, sem dificuldades, sem crises, não há nada disso. Nós vamos viver, ter lagos, ter jardins, ter montanhas, ter asas, não precisa andar de avião, ter asas para voar e ir para todo lado, ver o resto que nós não conhecemos e ouvir as histórias todos os dias, não minha, não da Délia, ninguém, é as histórias que Jesus nos vai contar, que são muito melhores. Nós temos muita coisa ainda que aprender e conhecer. Vale a pena? Vocês querem? Vocês querem? Querem muito? Então vamos fazer todos os esforços para estar lá, tá bom? Eu estou à vossa espera, porque eu estou fazendo tudo para ir. Eu estou quase lá na porta. E eu quero ver todos. Os daqui, os da outra igreja onde eu vou, os dos outros países onde eu vou. Eu quero ver todos os meus amigos. Porque Jesus morreu por todos. Todos. E foi preparar um lugar para todos. Nós é que temos que decidir se queremos lá estar ou se queremos ficar à porta. Tá? Agora, vamos quietinhos, em silêncio, para o nosso lugar, porque os papás e as outras pessoas, os outros adultos, querem ouvir a história do pastor. Está bem? Muito obrigada pela vossa atenção e o resto de sábado feliz. Calma de tua presença, eu te escuto, meu Deus. Na quietude, no silêncio, ouço tua voz. Na calma de tua presença, eu te escuto, meu Deus. Na quietude, no silêncio, ouço tua voz. Através da palavra fala o meu coração. Por teu Santo Espírito vou entender as verdades que tens para mim. Na calma de tua presença, eu te escuto, meu Deus. Na quietude, no silêncio, ouço tua voz.
tua presença, eu te escuto, meu Deus. Na quietude, no silêncio, ouço tua voz. Na calma de tua presença, eu te escuto, meu Deus. Na quietude, no silêncio, ouço tua voz. Meu Deus, na quietude, no silêncio, ouço tua voz. Meu Deus. Realmente é na calma e na quietude da presença de Deus que nós precisamos ouvir a sua voz. E é na sua presença que nós queremos estar nesta manhã para entendermos aquilo que o Senhor realmente tem para partilhar conosco. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, e nós vamos ler do verso 1 em diante. Enquanto encontramos o texto bíblico, eu gostaria apenas de corrigir um pequeno erro que cometi há instantes. Anunciamos a realização de um ensaio, o ensaio para a festa de Natal, coro dirigido pela irmã Alice, só que esqueci de comentar que horas é que será o ensaio. É às 18h30. Portanto, todos aqueles irmãos que desejarem participar neste ensaio, por favor, às 18h30 estejam aqui para poder, portanto, acontecer este ensaio. Lucas capítulo 2, do verso 1 em diante, diz assim: o médico grego que resolveu contar a história de Jesus começa assim então a respeito das circunstâncias relacionadas com o nascimento do nosso Senhor e Salvador. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para se recensear. O primeiro recenseamento foi quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Verso 8. Havia também naquela mesma região pastores que viviam nos campos e que guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com aquele anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores, uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente
e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes havia dito a respeito do menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. O título para a meditação de hoje é Como devem os cristãos celebrar o Natal? E os irmãos devem estar a perguntar, mas que pergunta talvez sem sentido. Não é o Natal uma festa cristã, essencialmente cristã? Por que os cristãos deverão ter uma forma diferenciada de celebrar o Natal? Bem, a questão é que é verdade que o Natal é uma festa cristã, mas infelizmente o Natal começa a enfatizar cada vez mais valores que nada têm a ver com o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. Na realidade, as pessoas estão focadas cada vez mais, durante a celebração do Natal, não necessariamente na pessoa de Cristo, nem no seu ministério, mas em uma série de aspectos que realmente nada têm a ver com a própria missão que trouxe Jesus à Terra. Assim, eu gostaria de poder, neste momento, meus irmãos e amigos, partilhar convosco algumas ideias a respeito de como é que verdadeiramente cada cristão poderá celebrar o Natal à semelhança da forma como realmente o nosso Senhor Jesus Cristo gostaria que ele pudesse ser celebrado. Existe uma incerteza considerável, como todos nós sabemos, em relação à data do nascimento de Jesus. Muito provavelmente, e nós tivemos a oportunidade de ler a partir do verso 8, que os pastores estavam no campo com as ovelhas. Eles dormiam ao ar livre para protegerem ou para acompanharem as suas ovelhas. Provavelmente, esta não era a altura do dia 25 de dezembro, porque na Palestina, um país que está, ou uma região do planeta que está numa latitude muito semelhante à nossa e que tem um clima muito semelhante àquele que existe no sul da Europa por esta altura do ano, também neva. Portanto, seria completamente inconveniente os pastores estarem com as ovelhas no campo, por várias razões, não só por causa do clima, mas também pela escassez de pasto, porque a esta altura os pastos na região da Palestina já se secaram e é normal que as ovelhas estejam nos currais, aonde são alimentadas com palha que foi cortada durante o verão. Portanto, é pouco provável que o dia 25 de dezembro efetivamente seja o dia do nascimento de Jesus. Mas algumas pessoas devem perguntar, então, diante desta incerteza, por que Jesus, ou por que Deus, na sua providência, não deixou indicada qual efetivamente é a data do nascimento de Jesus? Seria muito mais interessante nós sabermos a data do seu nascimento. Nós sabemos a data da sua morte. Podemos saber precisamente em que dia da Páscoa, ou em que dia do ano, portanto, aconteceu a Páscoa em que Jesus foi sacrificado. Por que não sabemos a data do seu nascimento? Bem, sabem, Ellen White tem um comentário muito interessante a esse respeito. E ela, no livro Lar Adventista, diz a certa altura o seguinte: a data do nascimento de Jesus foi ocultada para que o nascimento de Cristo, como dia, não recebesse honra que deveria ser dada a Cristo como Redentor do mundo. Há uma tendência do ser humano em venerar determinadas coisas, em reverenciar determinados aspectos, esquecendo muitas vezes o verdadeiro objetivo ou o verdadeiro objeto que deve merecer a nossa adoração. Nós poderíamos, se soubéssemos exatamente o dia do nascimento de Jesus, poderíamos tornar este dia tão especial que nos esquecêssemos, como já muitas vezes tem acontecido ao longo da história da humanidade, nos esquecermos, celebrando o Natal, esquecemos-nos de quem efetivamente nasceu. É estranho isto, mas é efetivamente uma tendência que o ser humano tem. Entretanto, nós como cristãos, se não temos a certeza que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro, por que celebramos este dia? Bem, sabem, é na verdade um sinal de inteligência ou de oportunidade nós termos nesta altura do ano uma palavra a dizer, algo a
servir como uma maneira de influenciar a própria sociedade. Se a sociedade tem desvirtuado a celebração do Natal, porque nós, cristãos, que amamos e reverenciamos o verdadeiro Cristo, porque não podemos então tornar esta data uma data especial, servindo como uma consciência que revele e que traga relevância, portanto, à data do Natal. Esta deve ser uma data que deve ser aproveitada para um bom propósito. A Sra. White, ela diz uma coisa muito interessante a certa altura. Neste mesmo capítulo do livro Lar Adventista, ela diz que o Natal pode ser utilizado para um bom propósito, para um bom objetivo. Por esta razão, é interessante e é importante que nós devamos estimular a própria celebração do Natal. Mas a questão é de que forma é que o podemos e devemos fazer. Bem, ela dá algumas indicações. Por exemplo, os momentos de diversão e de divertimento durante os feriados do Natal devem ser orientados com inteligência e bondade por parte dos pais, no sentido de que os filhos experimentem um crescimento espiritual durante estas festividades, ao invés de um rebaixamento do caráter. Algumas ideias interessantes que nós devemos levar em conta como aspectos a ponderar. Por exemplo, deveríamos evitar que o Natal fosse uma altura em que as pessoas se deitassem tarde. Deveríamos evitar que o deitar muito tarde fosse uma realidade ou fosse um hábito durante as festividades. Deveríamos ainda procurar preservar ou incentivar a que houvesse uma convivência prazerosa entre as gerações. Por exemplo, crianças, jovens, adultos, idosos, pudessem partilhar uns com os outros aquilo que de melhor possuem, em vez de ficarem crianças para um lado, adultos para o outro, como se uma família, embora estivesse ali reunida, mas as pessoas acabam por estar divididas. Deveríamos ainda evitar que os filhos, que as crianças e os jovens ficassem em completa ociosidade. Enquanto os adultos se apressam a fazer todo tipo de tarefas, os filhos deveriam ser também convidados a envolver-se nestas mesmas tarefas, para que houvesse uma saudável e agradável convivência entre adultos, crianças e jovens. Sabem que a ociosidade, já diz a sabedoria popular, que mente desocupada é a oficina do inimigo de Deus. Por isso, estes deveriam ser alguns aspectos a levar em conta. A Sra. White faz um comentário muito interessante. Ela diz: a juventude deve ser tratada com muito cuidado. Não devem ser deixados no Natal a buscar os seus próprios divertimentos em prazeres vãos e em diversões que lhes rebaixarão a espiritualidade. Ela continua ainda dizendo: o desejo do divertimento, em vez de ser contido arbitrariamente e sufocado, ele deve ser controlado e dirigido com inteligência e paciente esforço por parte dos pais. Meus queridos irmãos, nós provavelmente, muitas das nossas famílias, de todos nós que aqui estamos envolvidos, estamos neste momento, quem sabe, a preparar aquela que será a nossa festa de Natal. Meus queridos, pensemos neste aspecto também, não só nos enfeites da casa, não só no cardápio para o dia de Natal, mas pensemos também na forma como que atividades poderemos oferecer aos nossos jovens, às crianças que estarão em nossa casa, para que a festa do Natal possa ser, acima de tudo, uma ocasião de crescimento espiritual, em vez de rebaixamento do caráter. Algumas outras ideias a respeito do Natal. Muitas pessoas se perguntam: será que é legítimo cristãos montarem árvores de Natal? Interessante. A Sra. White, ela diz algo a respeito da árvore de Natal. E ela comenta o seguinte: que Deus se alegra muito de que nas suas igrejas existissem árvores de Natal sobre as quais possam ser penduradas grandes e pequenas ofertas para a casa de culto. Ela diz ainda que não há particular pecado em selecionar um fragrante pinheiro e pô-lo nas nossas igrejas. O pecado está no motivo que induz a esta ação e no efeito que é dado aos presentes que são postos na árvore. Na realidade, as ofertas que nós somos convidados a dar
elas têm basicamente dois grandes objetivos. Por esta razão, há pouquinho nós falávamos a respeito do envelope que foi entregue à entrada. A razão de ser da existência desta árvore é para nos lembrar que pessoas há que precisam dos recursos que Deus nos tem dado para poderem ser canalizados para projetos especiais. Existem dois tipos de ofertas muito especiais, ou dois objetivos para os quais estas ofertas podem ser canalizadas. É para os projetos sociais de cada congregação. Meus queridos irmãos, existem pessoas pobres que nesta altura do ano sentem um contraste significativo entre a sua pobreza e a opulência na vida de outros. Este contraste pode ser minorado se cada um de nós estiver disposto a dar um pouquinho daquilo que tem, se estiver disposto a colocar naquele envelope algo que Deus lhe coloca no coração que deva ser uma contribuição a dar justamente ao trabalho social da igreja, ao auxílio para os pobres, ao auxílio às pessoas necessitadas. E depois existe um segundo tipo de ofertas, que são as ofertas para as missões, para o trabalho da evangelização local, para os projetos de divulgação do Evangelho ao nível das nossas igrejas locais, para a compra de materiais missionários, para a construção de igrejas ou para a construção de outras instituições missionárias, tais como escolas, hospitais, clínicas, casas editoras e por aí adiante. Durante o Natal, nós devemos lembrar justamente de dar ofertas que possam ser usadas, recursos que possam ser postos ao serviço de Deus para o crescimento da sua obra. É por esta razão que esta árvore está aqui, meus irmãos. Não é apenas para nos recordar a época festiva em que nos encontramos, mas também para nos lembrar que há recursos que podem ser canalizados para Deus e para a sua obra a partir justamente daquilo que Deus nos tem abençoado. Por isso, é legítimo termos árvores de Natal nas nossas igrejas. Alguém pode perguntar, e quanto a dar ofertas, dar presentes às pessoas? Sim, é legítimo também darmos presentes aos nossos familiares, aos nossos amigos, como demonstração do nosso afeto. Nada mais certo do que nós podermos mostrar às pessoas que amamos e que nos recordamos delas. Entretanto, os presentes eles devem ter em linha de conta algumas sugestões. E vejam quanta sabedoria nós podemos encontrar aqui nestas ligeiras indicações que a serva do Senhor nos dá. Ela diz o seguinte: as festas estão chegando rapidamente e com elas a sua troca de presentes. Os jovens e idosos estão estudando intensamente o que poderão dar aos seus amigos como sinal de afetuosa lembrança. É agradável receber um presente, mesmo que simples, daqueles a quem amamos. É uma afirmação de que não estamos esquecidos e isto parece ligar-nos a eles mais intimamente. Está certo concedermos uns aos outros demonstrações de amor e afeto. Se assim fazendo, não viermos a esquecer de Deus como o nosso melhor amigo. Devemos dar nossos presentes de tal maneira que se provem uma real bênção àquele que o recebe. E a Sra. White dá uma recomendação. Ela diz: eu recomendaria determinados livros que fossem um auxílio para a compreensão da palavra de Deus, ou que aumentem o nosso amor por seus preceitos. Pode haver, portanto, algo bom para ser lido durante os longos serões de inverno. Esta é uma sugestão interessante que a Sra. White faz. Ela diz, portanto, que é conveniente que os presentes, duas ideias muito importantes, que os presentes sejam úteis. Que os presentes sejam úteis. E segundo, que levem em conta também a salvação da pessoa que o vai receber. Por isso ela sugere, por exemplo, bons livros. Livros que ajudem as pessoas a compreender melhor a palavra de Deus, que aumentem ou que ajudem o leitor, o recebedor, a ter, portanto, uma capacidade de entender melhor a própria verdade presente. E ela então dá sugestões de dois tipos de livros. Aqueles que nos ajudam a conhecer e a compreender melhor a palavra de Deus e também biografias. Muito interessante isto. Nós temos perdido nos últimos
tempos o hábito de darmos aos jovens, às crianças e a amigos livros que contam histórias de biografias ou de pessoas que viveram vidas inspiradoras. Interessante isto. E às vezes andamos vazios de motivação quando existem pessoas que têm histórias tão bonitas, tão inspiradoras. Aí está um presente interessante. Se algum dos irmãos ainda está em dúvidas em relação a algum tipo de presente que possa comprar, por favor, estão aqui algumas indicações muito interessantes nesta semana e meia que nos separa ainda da festa de Natal. Ela continua dizendo: há muitos que não têm livros e publicações sobre a verdade presente. Aqui está um grande campo onde o dinheiro pode ser investido com segurança. As pequenas quantias gastas em guloseimas e brinquedos pouco úteis podem ser acumuladas com isto e comprar-se estes volumes ou estes livros. Sejam os presentes que vocês fazem, aqueles que são da espécie da... Sejam os presentes que façais da espécie que espalhe raios de luz sobre o caminho que conduz ao céu. Está aqui uma sugestão extremamente interessante e útil. Ellen White ainda comenta a respeito das nossas ofertas, como ofertas que devem ser úteis para agradar ao coração de Jesus. Na realidade, o Natal é um tempo muito propício para nos recordarmos daquilo que Jesus fez por nós, da dádiva da salvação. Por esse motivo, nós deveríamos estar disponíveis também para oferecer daquilo que o Senhor nos tem dado, das bênçãos com as quais Ele nos tem abençoado. Um comentário interessante. As festividades de Natal e Ano Novo podem e devem ser celebradas em favor dos necessitados. Deus é glorificado quando ajudamos os necessitados que têm famílias grandes para sustentar. Lembremos disso, meus queridos irmãos. Recordemos destes conceitos. E como é que nós devemos passar os dias de feriado? Normalmente, algumas pessoas até tiram férias nesta altura. Como passar estes feriados? Bem, deveríamos evitar a frivolidade e a extravagância. Deveríamos evitar a glutonaria e a ostentação. Partilho convosco uma última citação, onde Ellen White diz o seguinte: hoje, muitas pessoas estão a viver de forma ostensiva e que nada tem a ver com o verdadeiro exemplo de Cristo. Mas nós, cristãos, temos o privilégio de afastar-nos destes costumes e das práticas desta época degenerada. Em vez de gastar meios ou recursos meramente na satisfação do apetite, ou em ornamentos desnecessários, ou artigos de vestuário, podemos tornar as festividades do Natal uma celebração das festividades vindouras de forma a honrar e a glorificar a Deus. Por isso, meus queridos irmãos e amigos, os cristãos devem ser um exemplo na simplicidade e na maneira de festejar o Natal. Nós devemos demonstrar na nossa celebração do Natal mais solidariedade e menos consumismo. Devemos mostrar mais consciência da brevidade da vinda de Jesus e menos vaidade e ostentação. Mais caridade e menos egoísmo. Mais gratidão a Jesus e menos leviandade e futilidade. Devemos, nesta época, mostrar mais Cristo e menos o eu. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele nos ajude com estes simples conselhos a podermos fazer desta altura do ano uma verdadeira celebração que honre e glorifique ao Senhor. É por esta razão que na orientação divina o Senhor não recomenda que os cristãos verdadeiros se eximam da celebração do Natal, mas que lhe resgatem o verdadeiro espírito e o verdadeiro sentido. Que o Senhor abençoe a todos. Amém. Mais uma vez, bonito da igreja. Está na hora de cantar o hino, está fixado número 40.
Querido Jesus, neste momento a Ti, Senhor, nós elevamos a nossa gratidão, porque há cerca de 2000 anos atrás, Tu humildemente vieste a este mundo para viver uma existência extremamente frustrante, extremamente humilde em relação à condição que Te encontravas no céu. Mas estiveste disposto a esta humilhação, porque estiveste também, Senhor, disponível para nos amares. Por isso, bom Pai, ao contemplarmos o exemplo, o Teu exemplo de grande bondade, de grande generosidade, de grande misericórdia e mansidão, ajuda-nos, bondoso Senhor, a que nesta altura do ano em que tantos celebram o Natal, mas por vezes esquecendo e olvidando o seu verdadeiro sentido, que a nossa maneira de ser e de estar, que o nosso exemplo e o nosso viver possam ser uma forma de levantar ou de elevar a consciência da sociedade em relação àquilo que verdadeiramente o Natal significa. Venha, bondoso Deus, abençoar os Teus filhos desta igreja, que possam, com sabedoria e com inteligência, celebrar esta quadra festiva no qual tantas pessoas neste momento se envolvem. Que a nossa forma simples e modesta de viver esta altura do ano possa ser um testemunho do verdadeiro amor de Deus à humanidade. Ajuda-nos, Senhor, a podermos, através da nossa disponibilidade e da misericórdia que sentimos no nosso coração, da Tua parte, partilhar com outros as bênçãos com as quais Tu, Senhor, nos tens abençoado. Te pedimos e Te agradecemos isto humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor.